Ao longo da história, os seres humanos sempre tiveram uma relação complexa com a natureza. Muitas histórias foram contadas como lendas, mas algumas são registros reais de tragédias. Em certos momentos, alguns animais ultrapassaram seus instintos naturais e se tornaram verdadeiros assassinos de humanos. E seus nomes ficaram marcados como alguns dos predadores mais perigosos que já existiram, das florestas profundas da França às vastas planícies da África, passando pelos rios dos Estados Unidos. Este vídeo apresenta 6 criaturas lendárias que aterrorizam a história por terem caçado seres humanos. A besta de Gévaudan, o terror que assombrou a França. Entre 1764 e 1767, a pacata região rural de Gévaudan, no sul da França, foi palco de um dos episódios mais enigmáticos e sangrentos da história europeia, um mistério que persiste até hoje. Tudo começou no verão de 1764, quando uma jovem pastora foi atacada por uma criatura enorme, veloz e agressiva. Diferente de tudo que já havia visto, seu rebanho de bois a salvou, mas aquele foi apenas o começo. Esse evento isolado poderia ter sido esquecido, até que, em poucas semanas, a adolescente Jean Boulet, de 14 anos, foi brutalmente morta. Ela é considerada a primeira vítima oficial da criatura, que ganharia o nome de a Besta de Gévaudan. Após a morte de Jean, os ataques passaram a ocorrer quase toda semana. Mulheres e crianças eram os principais alvos. Corpos eram encontrados mutilados, e muitos parcialmente devorados. Ao final, foram registradas mais de 210 agressões, com 113 mortos e 49 feridos. Em uma França profundamente religiosa, tais ataques foram rapidamente interpretados como um castigo divino, ou até mesmo como a ação de um demônio enviado para punir pecadores. A história se espalhou rapidamente pela Europa. Em poucas semanas, a isolada Gévaudan se transformou no centro das atenções. A pressão pública foi tanta que o rei Luís XV ordenou uma intervenção direta. O rei enviou soldados e o famoso caçador François Antoine, considerado o melhor da França. Em setembro de 1765, ele matou um enorme lobo, apresentado à corte como a besta. O rei celebrou, recompensou o caçador e declarou o caso encerrado. Mas eles estavam errados. Poucos meses após a saída das tropas, novos ataques ocorreram ainda mais violentos. Ficou claro que o animal abatido por François Antoine não era a verdadeira besta. A caçada final coube aos próprios moradores. Entre eles estava Jean Chastel, um camponês e caçador respeitado, e também figura envolta em lendas e controvérsias. Em 19 de junho de 1767, Chastel abateu um gigantesco lobo que se comportava de maneira estranhamente destemida e agressiva. A autópsia revelou que o animal possuía características semelhantes às de um lobo, porém maior, mais forte e com características estranhas para qualquer espécie conhecida. Após sua morte, os ataques não voltaram mais a acontecer. Até hoje, ninguém sabe o que realmente devastou Gévaudan. As teorias são muitas. Um lobo gigante ou mutação natural, dada a fauna da região. Um híbrido resultante de cruzamentos incomuns entre canídeos, uma hiena trazida do exterior que poderia ter escapado de coleções privadas, um animal treinado por humanos, hipótese mencionada devido ao comportamento estranho da criatura, ou até mesmo um assassino humano escondido por trás da lenda, já que algumas vítimas apresentavam ferimentos incompatíveis com ataques de feras selvagens. A besta de Gévaudan permanece como um símbolo de medo, superstição e mistério, uma história que mistura terror real e imaginação humana e que séculos depois continua viva. Se a besta realmente existiu, ou se era algo muito mais humano, talvez nunca saibamos. Os Leões de Tsavo, o Fantasma e a Escuridão. Em 1898, nas vastas e áridas planícies de Tsavo, no atual Quênia, ocorreu um dos episódios mais assustadores e lendários envolvendo animais selvagens. Durante a construção da Uganda Railway, uma das maiores obras de engenharia do Império Britânico, milhares de trabalhadores, muitos deles indianos trazidos pelo governo colonial, enfrentariam algo que ninguém poderia prever. 2 leões machos sem juba, enormes e anormalmente agressivos, começaram a atacar o acampamento durante a noite. Mas o que mais assustava era o comportamento fora de qualquer padrão conhecido para a espécie. Eles caçavam em dupla, algo incomum para leões machos adultos, ignoravam fogueiras e cercas de espinhos que normalmente afastam felinos, não tinham medo de armas, retornando repetidamente ao acampamento, pareciam entender a rotina dos trabalhadores e escolher o momento exato para atacar. Durante a madrugada, invadiam o acampamento silenciosamente, entre as tendas, pegando os trabalhadores enquanto dormiam e os arrastando para a escuridão. Os trabalhadores indianos, aterrorizados, apelidaram a dupla de O Fantasma e a Escuridão.
Esses nomes expressavam como os leões pareciam surgir do nada e desaparecer sem deixar vestígios. Durante cerca de 9 meses, o acampamento virou um cenário de medo. Cada noite era uma batalha pela sobrevivência. Os relatos da época afirmam que eles mataram mais de 100 pessoas, mas estudos modernos mostram que o número mais preciso é de 35 vítimas. Ainda assim, um caso absolutamente excepcional na história animal. O homem responsável por deter os leões foi o engenheiro-chefe da obra, Tenente John Henry Patterson. Durante meses, ele armou emboscadas, construiu plataformas de observação, instalou iscas, mas os leões sempre escapavam. Finalmente, em 9 de dezembro de 1898, após várias tentativas, Patterson finalmente abateu o primeiro leão. Foram necessárias mais 3 semanas de perseguição intensa, até que, em 29 de dezembro, o segundo fosse morto. Os corpos deles foram mais tarde vendidos para o Field Museum of Natural History em Chicago, onde estão montados até hoje. Análises dos ossos e dentes dos leões, feitas por pesquisadores contemporâneos, tentaram esclarecer por que eles se tornaram caçadores de humanos, um comportamento extremamente atípico para leões africanos. 3 fatores explicam a tragédia. Peste bovina. No fim do século XIX, uma epidemia devastou as populações de herbívoros da região. Búfalos, zebras, antílopes. Sem suas presas naturais, os leões passaram a buscar alternativas mais fáceis humanas. Exposição frequente a cadáveres humanos. Tsavo, durante décadas, foi rota de tráfico de escravos. Muitos corpos eram abandonados pelo caminho, fazendo com que os leões se acostumassem a se alimentar de humanos. Problemas dentários graves. Um dos leões tinha um dente canino quebrado e infecções na mandíbula, o que dificultava caçar presas maiores e mais resistentes. Humanos, mais lentos e vulneráveis, se tornaram alvos muito mais fáceis. Hoje, o caso dos leões de Tsavo é utilizado em estudos sobre comportamento animal, sobre desequilíbrio ecológico e sobre como ações humanas podem alterar a dinâmica da vida selvagem. Ele também mostra que, por trás de todo animal considerado monstruoso, existe um contexto ambiental que o levou àquele extremo. Os leões de Tsavo continuam vivos no imaginário popular. Inspiraram livros, documentários e o filme O Fantasma e a Escuridão. Mas, acima de tudo, são um lembrete de que a natureza reage quando seus limites são ultrapassados.